E o Palmeiras vai dar aumento para um dos heróis da classificação do time para a final da Libertadores da América. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz esses números e fala também do Flamengo. Pedro joga ou não a final da Libertadores da América, partida marcada para 29 de novembro. Quero te atualizar também sobre os preços das passagens aéreas para Lima, que explodiram depois da confirmação de Flamengo e Palmeiras como os finalistas. Falo também sobre o Palmeiras com arrecadação recorde nos patrocínios, muito mais dinheiro do que na era Crefisa e Fã. Últimas no mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre a crise financeira do Botafogo, que atinge seu pior momento. O prazo para quitação de prêmios atrasados referentes à Copa do Mundo de Clubes venceu nessa quinta-feira e não houve o pagamento. Pior, ninguém da SAF do Botafogo procurou os atletas para justificar a dificuldade financeira e mais um atraso. Vale a lembrança de que já haviam combinado, esse combinado foi ignorado, jogadores protestaram, os dirigentes programaram uma série de pagamentos se iniciando nessa quinta-feira, o que não aconteceu. O que a gente sabe é que o Botafogo, desde os problemas de Textor com o Grupo Eagle, deixou de colocar dinheiro no clube. E diante desse cenário, a coisa começa a ficar cada vez mais drástica. O Botafogo já havia tido problemas com o pagamento de luvas, o prêmio pela assinatura de contratos de jogadores. Venho contando para vocês há meses que o Botafogo não paga comissões a empresários. A fama do Textor entre empresários brasileiros é a pior possível. Isso sem falar numa série de pendências com outros clubes que venderam jogadores para o Botafogo e não receberam. O Botafogo vai ser alvo de uma série de processos na FIFA. Para completar, importante registrar que se não conseguir mais ou menos 300 milhões de reais em aporte, o Botafogo vai ter dificuldade, inclusive, para pagar suas contas mais básicas de salários, direitos de imagem, água, luz e tudo mais. Aos pouquinhos, o castelo construído por John Textor no Botafogo parece estar ruindo. Hora de falar sobre o Palmeiras, camisa alviverde, valendo cada vez mais. Mesmo negociando com mais 3 parceiros, o Palmeiras já alcançou 168 milhões de reais por temporada, apenas com patrocínios na camisa. E olha que nessa conta eu nem estou colocando a Puma, que é a fornecedora de material esportivo. O número mais chocante vem agora, 168 milhões de reais com 6 patrocinadores, eram 81 milhões de reais com todas as propriedades do uniforme vendidas para Crefisa e Fã na temporada passada. Isso significa que o Palmeiras mais do que dobrou sua receita com patrocínio depois que quebrou o contrato com as empresas da Presidente Alviverde. Lembrando que a meta do Palmeiras com patrocínios em 2025 era de 130 milhões de reais. O Palmeiras está 38 milhões acima do valor estimado. Bora citar cada uma das cifras dos 6 patrocinadores alviverdes. A Sportingbet patrocina o peito do Palmeiras e paga 100 milhões de reais. A Victor está na parte das costas. Patrocínio nobre também acima do número, pagando 25 milhões de reais. A CIMED, que acaba de fechar acordo com o Verdão para ter o omoplata, vai pagar 20 milhões de reais por ano. Já a Sil Fios e Cabos Elétricos está nas mangas e paga 11 milhões de reais. Uniaselv, na parte da frente do calção, 8 milhões de reais. E a de Itália Panelas, na parte de trás do calção, pagando 4 milhões de reais. Cheguei a dizer no comecinho desse boletim a respeito de um acordo com a Puma. Fornecedora de material esportivo alviverde ainda banca mais 50 milhões de reais por ano. Somente o Flamengo fatura mais com o seu uniforme do que o Palmeiras, Corinthians e São Paulo, eternos rivais alviverdes, estão bem abaixo no faturamento em relação ao uniforme. Hora de falar sobre o Corinthians. Quero falar agora sobre passagens aéreas para Lima, no Peru, palco da final da Libertadores da América. Você sabe que Flamengo e Palmeiras se enfrentam por lá no dia 29 de novembro. E dá para dizer que as passagens aéreas, a partir da confirmação desse jogo, explodiram. Se você está em São Paulo e quiser comprar uma passagem aérea agora, vai gastar entre R$ 5.500 e R$ 7.000. Se você está no Rio de Janeiro, vai gastar ainda mais, de R$ 7.000 a R$ 9.000. E é natural que esses valores vão aumentando com o passar dos dias, até porque mais gente vai comprando, vão sobrando menos entradas e esses valores vão subindo. Só para registrar, um ano atrás, sem que houvesse uma final de Libertadores, os preços equivaliam a quase 100% menos. Ou seja, você poderia comprar passagens aéreas
para a capital peruana pela metade do valor. Importante registrar que quem for à capital peruana ainda vai ter gastos com hospedagem, alimentação e também com os ingressos. Só para completar, o presidente da CBF, o Samir Chaud, com a confirmação de 2 brasileiros na decisão, chegou a afirmar que vai batalhar para que a final aconteça no Brasil. A Conmebol segue batendo na tecla de que não há nenhuma possibilidade de mudança do palco do jogo. Quero falar agora sobre Pedro. O centroavante e artilheiro do Flamengo tem chance de disputar a final da Libertadores da América. Ainda resta quase um mês, praticamente um mês, né? Mas não dá para cravar a presença do Pedro. Existe muita cautela e cuidado do Pedro em relação a esse processo de recuperação. Assim que ele sofreu uma fratura no antebraço direito, o Pedro deixou bem claro que não voltaria a jogar enquanto não tivesse a fratura consolidada. Ele tem muita preocupação de voltar de forma precoce e acabar prejudicando, por exemplo, o seu braço. Nesse momento, inclusive, o braço está todo imobilizado e ele tem feito trabalhos físicos bem leves, apenas nos membros inferiores, bicicleta e alguma coisa na academia, mexendo apenas com as pernas. A tendência é que ele passe por um raio-x entre 2 e 3 semanas para avaliar a consolidação dessa fratura. E é a partir do exame desse raio-x que o Flamengo vai saber se terá ou não condição de contar com o seu camisa 9 e artilheiro. Importante registrar que, pela tabela, o Flamengo faz mais 6 jogos daqui até a final da Libertadores. Os jogos marcados contra Sport em casa, São Paulo fora, Santos em casa, Sport fora, Fluminense fora e Red Bull Bragantino em casa. Saideira sobre o Fla, mais de 50 mil ingressos vendidos para o jogo de sábado contra o Sport no Maracanã. Hora de falar sobre um dos heróis, talvez o principal herói da classificação do Palmeiras contra a LDU nessa quinta-feira. Eu me refiro a Alan, atacante formado na base do Palmeiras e dono do menor salário entre todos os atletas que estiveram em campo defendendo o Palmeiras no confronto contra os equatorianos. E foi o Abel Ferreira quem colocou o assunto salário em pauta depois da classificação alviverde. O Abel disse o seguinte, abre aspas, ele é muito bom jogador e já vendemos vários outros atletas. Não precisam falar muito dele. E ele deu até uma risada nesse momento. O Abel completa, perguntei o salário dele. Talvez o que menos ganhe na equipe principal. Falei com o Barros e ele disse sim, Abel, vamos tratar disso. Ou seja, o Abel Ferreira deu uma bronca no diretor de futebol exigindo um reajuste salarial. Esse reajuste ainda não aconteceu. Paulo Pitombeira vai ser chamado nos próximos dias para que esse aumento possa ser pago. Hoje, o Alan, de 21 anos de idade, jogador da base do Palmeiras, fatura na casa dos 50 mil reais por mês. A tendência é que ele tenha seu salário dobrado, para ganhar a partir de 100 mil reais mensais, com escalonamento ano após ano, de acordo com metas a serem batidas. Só para lembrar, o Estevão, quando troca o Palmeiras pelo Chelsea, ganhava na casa dos 120 mil reais mensais. O Hendrick tinha basicamente o mesmo salário. E esse é outro grande trunfo que as categorias de base do Palmeiras oferecem ao clube. Além de jogadores extremamente promissores e que são importantes no time principal, eles chegam à equipe de cima ganhando muito menos do que o restante do elenco. Hoje, só para lembrar, o Alan, com 50 mil por mês, foi o craque do jogo contra a LDU, enquanto o Palmeiras tem, por exemplo, o Andrés Pereira ganhando 2 milhões e 200 mil reais mensais. Só para completar, registrar também que o Alan explodiu no Instagram. Ele tinha, antes da partida, 200 mil seguidores. Fui checar antes de gravar esse vídeo e já eram 397 mil na tarde dessa sexta-feira. E você, o que pensa sobre o atacante do Palmeiras? Use o espaço para comentário para registrar qualquer opinião a respeito do vídeo. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Eu não gosto de algumas entrevistas do Abel. Tudo certo, mas que tem jornalista invejoso igual esse Flávio Prado, e nenhum time no Brasil vai fazer o que o Palmeiras fez. Celção, é assim, ó, o jornalista, cara, eu detesto falar de jornalista e parecer o senhor da razão, mas o jornalista, ele precisa ser, ou tentar ser o mais isento possível, né? E quando eu falo em isenção, é para tudo, em relação ao seu time do coração, em relação ao adversário que você não gostava na sua infância, enfim. E aí, cara, cada um faz e age como quiser. O que a gente precisa constatar é que Palmeiras e Flamengo têm feito história. Ah, Nicola, mas eles investem demais. É verdade, eles investem muito mais do que os outros, mas eles têm conseguido ser muito superiores. Eu estava falando agora há pouco sobre o risco de espanholização do futebol brasileiro, né?
Dos últimos 33 grandes títulos disputados no futebol brasileiro ou pelos clubes brasileiros, 16 foram conquistados pela dupla. E por títulos importantes, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores da América, tá? Então, é muita coisa. Mas eu acho que isso ainda vai aumentar. Nicola, quem é o volante da seleção mexicana que o Palmeiras está querendo contratar? Existiu a tentativa, o Palmeiras trabalhava com dois nomes de volantes, quer ver? Ó? Mas isso na metade do ano, volante mexicano. Um, inclusive, foi para o Betis. Ó, Palmeiras avalia nome de mexicano aqui, ó. Marcel Ruiz era um dos nomes. Custaria bem menos ao clube. Marcel Ruiz era um nome. E do Toluca. Aí tinha um outro nome também. Eu estou pesquisando aqui na internet. Eu vou pesquisar nas minhas anotações. Agora com o Marcel Ruiz já vai ficar mais fácil. Quer ver? Ó? Vou colocar Marcel Ruiz aqui. Marcel Ruiz. Peraí. Ó, Palmeiras toma decisão sobre Marcel Ruiz. Volante do Toluca não será mais contratado. Palmeiras desistiu da contratação. Nem Toluca, nem o volante mexicano cederam, tá? E o outro... Inclusive, eu lembro que o PVC falava que havia muito otimismo em relação ao Palmeiras no Marcel Ruiz, e eu dizia, ó, informação que eu tenho que tá. O outro era Nelson de Ossa. Eu acho que foi esse de Ossa que foi embora, deixa eu ver. Nelson de Ossa jogava no Monterrey e o Marcel Ruiz no Toluca. Esses eram os dois alvos para volante que o Palmeiras tentava. Marcel Ruiz, deixa eu ver se eles continuam nos clubes. Eu lembro que um deles foi vendido. Ó, o Marcel Ruiz continua no Toluca, aí o de Ossa. Vamos ver para onde foi. O De Ossa foi para o Betis, então a minha memória não está tão ruim, não. Desde que se mudou para o Betis, a coisa não tem funcionado muito bem. Só 4 jogos, tá? E 139 minutos. Jogou 76 minutos nas 3 partidas pelo Campeonato Espanhol e mais 63 minutos no único jogo que ele disputou da Liga Europa, empate em 0-0 contra o Genk, da Bélgica. Beleza? Bom, sobre o Everton. Ontem o Everton esteve acompanhando o jogo do Palmeiras contra a LDU, foi lá para assistir, assim como o Paulinho e tal, e ele disse para os jornalistas lá que estavam presentes que tem a intenção de voltar para a final da Libertadores, que está se preparando, que está se recuperando, teve uma lesão, mas pode estar sim à disposição para o dia 29 de novembro, tá? Você fala como se a Leila fosse obrigada a ficar no Palmeiras, ela pode sair a qualquer hora que quiser, ainda mais se for campeão se for comprar um clube. O canal é de show. Cara, não tem nenhuma chance de a Leila Pereira deixar a presidência do Palmeiras antes do fim do mandato, tá? Inclusive, Ed, vou contar um bastidor para você. Ela andou trabalhando nos bastidores para concorrer a um 3º mandato. Ela até pediu que uma pessoa ligada ao grupo dela lançasse a ideia para ver como é que seria a repercussão. Foi a pior possível e enterraram a ideia. Mas sabe qual é a chance, Ed, de ela sair, abrir mão do mandato dela, que só termina de dezembro de 27 antes? Nenhum, tá? Boa noite, Nicola. Você acha que o Palmeiras é favorito ao título do Brasileiro da Libertadores? No Brasileiro, eu acho. Acho que a vantagem de 1 ponto, que na teoria de 2, ela coloca o Palmeiras como favorito. Na Libertadores, cara, jogo único, e eu não consigo ver favoritismo para ninguém. O Marcos Fênix está dizendo que concorda comigo, obrigado.